Você já se sentiu travado, sem criatividade, como se algo estivesse te prendendo dentro de um loop infinito de notificações e vídeos curtos? A sensação de estar sobrecarregado por um mar de conteúdo digital, de se perder em um turbilhão de informações superficiais, não é novidade, mas agora tem um nome: Brain Rot. A Oxford Dictionary elegeu essa palavra como a palavra do ano de 2024, descrevendo a deterioração mental causada pelo consumo frenético de conteúdo trivial. E, se você está lendo isso em 2025, sabe que a realidade de overdose de tela não é algo distante. Ela está aqui, presente no nosso cotidiano, principalmente para a geração Z e a geração Alpha, que vivem imersos em um mar de possibilidades digitais. Este vídeo não é um lamento sobre a era digital, não é uma condenação do progresso tecnológico. Ao contrário, vamos mergulhar na essência do problema, desvendando o que está acontecendo com a nossa saúde mental nesse turbilhão de informações. Vamos além da superfície, questionando como essa sobrecarga está afetando a nossa capacidade de concentração, criatividade e, fundamentalmente, o nosso bem-estar. Imagine um jardim exuberante, cheio de flores vibrantes, mas que, por falta de cuidado, está sendo devorado por pragas. Essa é a metáfora que usaremos para explorar o brain rot, mas sem soluções prontas. Não vamos apresentar fórmulas mágicas ou remédios instantâneos. Em vez disso, vamos juntos desvendar as raízes do problema, aprender a reconhecer os sinais e, acima de tudo, desenvolver ferramentas práticas para lidar com essa situação. O que diferencia este vídeo é a abordagem focada no autoconhecimento. Não estamos aqui para culpar ninguém, nem para dizer o que você deve fazer. Queremos te ajudar a entender melhor o que está acontecendo, como identificar os sinais de que você está se afogando nesse mar digital e, principalmente, como encontrar estratégias para navegar nesse cenário com mais consciência e equilíbrio. Vamos explorar como a sobrecarga digital está impactando a sua capacidade de foco, criatividade e o seu bem-estar em um nível profundo. Vamos entender por que essa sensação de branco e de falta de energia está se tornando tão comum e, mais importante, vamos descobrir juntos como podemos encontrar um caminho para uma relação mais saudável com o mundo digital. Prepare-se para um mergulho reflexivo e prático, onde a jornada para o autoconhecimento será o guia para uma vida mais equilibrada e produtiva. Agora, imagine o cérebro como um jardim exuberante. A cada postagem, a cada notificação, é como se uma semente de informação fosse jogada nesse jardim. Algumas são flores vibrantes, outras são ervas daninhas. A questão não é a quantidade de sementes, mas a capacidade do jardim de processá-las, de cultivá-las seletivamente, de se livrar do excesso de estímulos que sufocam o crescimento saudável das ideias. A sobrecarga digital, como uma enxurrada implacável, pode submergir esse jardim, impedindo que floresça com a riqueza e a complexidade que merece. Pensando nisso, como se dá a seleção natural de informações? E quais as consequências de deixarmos que o excesso de conteúdo digital tome conta, a ponto de afogar nossa capacidade de discernimento e de cultivar o pensamento crítico? Observe como um rio, quando desviado de seu curso natural, pode acabar se perdendo em um pântano, tornando-se impróprio para a navegação e para a vida que depende dele. Da mesma forma, a sobrecarga digital pode desviar nossa atenção, tornando-nos incapazes de focar em tarefas mais complexas e de construir conexões significativas. Outro ponto crucial é a forma como a internet molda nossa atenção. Ela se caracteriza por uma série de estímulos rápidos e superficiais, recompensando a atenção momentânea e desestimulando o aprofundamento. Isso cria um ciclo vicioso, onde a busca incessante por novas distrações se torna tão intensa quanto a própria necessidade de se manter conectado. Imagine um pássaro que se encanta com cada flor que encontra, mas nunca se aprofunda em uma só. Ele não colhe as sementes, não alimenta sua alma. Ele apenas se diverte com cada nova visão, mas sem cultivar nada de real. Isso, em essência, é o que o brain rot faz. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com uma tarefa complexa, uma leitura extensa ou um projeto desafiador. Como você se sente? Sente-se bloqueado? Sem motivação? Este é um sinal claro de que o seu cérebro pode estar sobrecarregado, com o jardim digital tomado por ervas daninhas, impedindo o desenvolvimento de flores mais robustas e duradouras. Às vezes, o problema não é o conteúdo em si,
mas a forma como processamos e a forma como o excesso de informação nos impede de cultivar o foco e a atenção necessária para tarefas mais profundas. Este é um ciclo vicioso que precisa ser quebrado. Outro aspecto crucial a considerar é a influência da competição digital. Nossa mente, constantemente bombardeada por notificações, atualizações e novos conteúdos, pode se sentir sobrecarregada por essa sensação de urgência. Imagine uma multidão reunida em uma praça lotada, cada pessoa com um celular em mãos, absorta em suas próprias telas. Todos estão conectados, mas isolados. Essa sensação de competição, de que precisamos estar sempre atualizados e presentes em todas as plataformas, pode gerar ansiedade e uma constante necessidade de estar por dentro. Isso, por sua vez, pode nos aprisionar em um ciclo de consumo incessante, sem espaço para a contemplação e a introspecção. Agora, considere como isso aplica-se quando você se depara com uma tarefa complexa, uma leitura extensa ou um projeto desafiador. Como se sente? Sente uma pressão constante? Sentimentos de culpa por não estar conectado o tempo todo? Essas sensações, muitas vezes, são consequências diretas dessa pressão para acompanhar o ritmo frenético da internet. Note como essa busca incessante por atualização pode se tornar uma distração, minando nossa capacidade de concentração e produtividade em áreas essenciais da vida. Além disso, a velocidade com que as informações são consumidas na internet pode comprometer nossa capacidade de processá-las adequadamente. Constantemente, estamos sendo bombardeados com novas informações, novas tendências, novos produtos. Isso pode criar uma sensação de saturação, como se nosso cérebro não conseguisse acompanhar o ritmo acelerado. Imagine um rio que, em vez de fluir suavemente, é inundado por um volume incontrolável de água. O resultado? O rio fica turvo, a água fica imprópria para navegação e a vida que depende dele corre perigo. Esse rio, nesse caso, representa nossa capacidade cognitiva e a água as informações. Em contrapartida, é fundamental reconhecer que o problema não reside exclusivamente no excesso de conteúdo. A qualidade e a forma como o conteúdo é apresentado também desempenham um papel crucial. Conteúdo superficial, sensacionalista e desenhado para gerar engajamento rápido em detrimento da profundidade e da reflexão contribui substancialmente para a sensação de brain rot. Esse tipo de conteúdo, muitas vezes, se assemelha a um prato de comida saboroso, mas sem nutrientes. Ele pode satisfazer momentaneamente, mas não alimenta a mente de forma duradoura. É preciso buscar por conteúdos que estimulem a reflexão, a discussão e o aprendizado genuíno, que ajudem a cultivar o nosso jardim mental de forma mais saudável e equilibrada. Além disso, é fundamental reconhecer que o brain rot não é um fenômeno isolado. Ele se manifesta de forma diferente em cada indivíduo, dependendo de suas experiências passadas, sua personalidade e até mesmo de sua biologia. Imagine um vaso de plantas, cada uma com suas necessidades específicas de luz, água e nutrientes. Algumas flores prosperam em ambientes ensolarados, enquanto outras preferem a sombra. Da mesma forma, alguns indivíduos são mais suscetíveis à sobrecarga digital do que outros, devido a fatores como seus estilos de aprendizagem, suas redes de apoio e até mesmo sua genética. A forma como processamos informações e lidamos com o estresse pode variar significativamente. Essas variações individualizadas precisam ser consideradas no contexto do brain rot. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta um problema complexo no trabalho ou uma tarefa desafiadora na escola. Você se sente sobrecarregado simplesmente por se lembrar de todas as informações ou por se sentir inundado por tarefas? Essa sensação de sobrecarga pode estar relacionada a uma inabilidade de processamento de informações, ao invés de uma falta de capacidade de lidar com o problema. É importante reconhecer que o cérebro, como um músculo, precisa de descanso e de estímulos adequados. Não é possível exigir dele um desempenho máximo sem se permitir um tempo para recuperação. Outro aspecto importante é a maneira como nossas emoções afetam nosso processo de aprendizagem e nossa capacidade de processamento de informações. A ansiedade, o estresse e a depressão podem muitas vezes dificultar a concentração e a capacidade de processar o excesso de estímulos. Imagine um rio que está poluído, suas águas turvas e impróprias para a navegação. Da mesma forma, emoções negativas podem turvar nossa capacidade cognitiva, tornando-nos mais suscetíveis à sobrecarga digital e ao brain rot.
Portanto, é crucial desenvolver estratégias para lidar com as emoções e o estresse. Técnicas de relaxamento, meditação e respiração profunda podem ser ferramentas valiosas para gerenciar a sobrecarga emocional e, consequentemente, a sobrecarga digital. Aprender a identificar e lidar com os gatilhos emocionais que podem levar a uma maior vulnerabilidade ao brain rot é fundamental para construir uma relação mais saudável com o mundo digital. Essas estratégias, além de importantes para o bem-estar geral, podem ajudar a criar um ambiente mental mais propício à concentração e à produtividade. Em contraponto à sobrecarga de estímulos, considere a importância da contemplação e do silêncio. No turbilhão digital, frequentemente negligenciamos a capacidade de nosso cérebro de processar informações de forma profunda e significativa. Imagine um artista que tenta pintar uma obra-prima em meio a uma tempestade de sons e cores. A obra ficará prejudicada, incompleta, sem a calma necessária para a elaboração de um trabalho de qualidade. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta um problema complexo no trabalho ou uma tarefa desafiadora na escola. Você se sente inundado por informações, mas não consegue captar a essência do problema? Talvez a solução não esteja em processar mais informações, mas sim em encontrar momentos de quietude para desmistificar o problema. O silêncio, em certos momentos, pode ser o catalisador para a compreensão profunda. Outro fator crucial é a falta de controle sobre o tempo. Perdemos o controle da duração da nossa jornada no universo digital, o que se transforma em uma experiência fragmentada. Às vezes, o problema não é apenas a quantidade de informação, mas sim a incapacidade de administrar o nosso tempo de forma eficaz. É como tentar construir um castelo de cartas sem parar para respirar. É possível, mas a estrutura é temporária e instável. Pensando nisso, analise seu próprio comportamento. Você se sente culpado por não responder a mensagens instantaneamente? Se sente pressionado a estar sempre disponível? Essas sensações refletem a pressão exercida pela cultura da hiperconectividade. Essa sensação constante de necessidade de resposta imediata pode ser prejudicial à saúde mental. Desenvolva estratégias para se desconectar e se permitir pausas, mesmo que breves, para a introspecção. Por exemplo, pratique o ato de desligar o celular por um período definido, mesmo que seja apenas por 30 minutos. Observe como essa pequena pausa pode oferecer um alívio da sensação de pressão e permitir um respiro mental. Esse espaço de tempo dedicado à quietude pode ser a chave para a criatividade e a tomada de decisões eficazes. É como plantar uma semente, sabendo que o tempo necessário para o crescimento é algo que você precisa respeitar. Finalmente, reconhecer a importância do sono e da alimentação equilibrada é fundamental para combater o brain rot. Um corpo cansado e uma mente desnutrida são mais suscetíveis à sobrecarga digital. A falta de descanso e a alimentação inadequada afetam a capacidade de concentração e o bem-estar geral. Um cérebro bem nutrido e descansado é mais resistente à tentação da distração constante. É como um carro que precisa de combustível e manutenção para funcionar perfeitamente. Sem ambos, o desempenho é prejudicado. Além disso, a forma como interagimos com as mídias sociais pode revelar padrões de comportamento que contribuem para o brain rot. Muitas vezes, buscamos validação e aprovação nas redes, medindo nosso valor pessoal através do número de curtidas e comentários. Isso pode criar uma dependência danosa, onde o bem-estar emocional fica condicionado à aprovação virtual. Imagine uma planta que só floresce quando recebe atenção constante e elogios. Ela se torna dependente desse afeto externo, deixando de se nutrir de sua própria força interior. Agora, considere como isso aplica-se quando você se sente ansioso antes de postar uma foto ou se sente frustrado com a falta de reação. Essa dependência revela um desequilíbrio no seu sistema de autoestima. Em contraste, a construção de uma identidade online forte, mas não dependente, pode ser benéfica. Identidades virtuais, quando não são o centro da existência, podem ser uma ferramenta para conectar-se, compartilhar ideias e construir comunidades. Entretanto, quando essa identidade virtual se torna a principal fonte de validação, torna-se uma armadilha. É como um artista que se perde em sua própria galeria de arte, sem se conectar com a realidade que o cerca. Ele se isola, perdendo contato com a vida fora dos limites da tela. Outro aspecto importante é a forma como o conteúdo digital pode moldar nossos pensamentos e emoções. Algumas plataformas online promovem discussões inflamadas e polarizadas, gerando sentimentos de raiva, frustração e desânimo. Imagine um grupo de pessoas em uma sala, cada uma com uma opinião diferente, mas todas se recusando a ceder.
O debate se torna hostil, impedindo o entendimento mútuo e, consequentemente, o bem-estar coletivo. Nesse cenário, como você se sente em meio a esse debate online? Percebe como a polarização pode afetar seu estado emocional? Consequentemente, é fundamental desenvolver uma consciência crítica sobre o conteúdo que consumimos e a forma como interagimos com ele. Criar filtros para o tipo de informação que você absorve, escolher comunidades online mais construtivas e promover o diálogo respeitoso são passos cruciais para evitar o brain rot. É como um jardineiro que seleciona as sementes mais adequadas para o seu jardim, descartando as que não se encaixam em seu propósito. É uma escolha ativa, uma decisão consciente de cultivar um jardim mental saudável e equilibrado. Quais práticas você pode implementar para filtrar as informações que consome online? Como você pode construir um ambiente online mais positivo e construtivo? Ao contemplarmos a jornada até aqui, percebemos que a sobrecarga digital não é apenas um problema técnico, mas um fenômeno complexo que se entrelaça com as nossas emoções, pensamentos e comportamentos. Como um tecido intrincado, as diferentes nuances da nossa interação com o mundo digital se conectam e se influenciam mutuamente, formando um padrão que pode, se não controlado, desestabilizar nosso equilíbrio mental. Cada fio, cada thread de nossa análise, a sobrecarga de estímulos, a competição digital, a dificuldade em administrar o tempo, a busca incessante por validação, contribui para a formação de um quadro mais amplo, uma imagem mais nítida do impacto que essa imersão digital pode ter em nossa saúde mental. O que descobrimos é que a chave para navegar nesse mar de informações não está em se isolar, mas em desenvolver uma consciência mais apurada sobre como interagimos com o mundo digital. É como aprender a remar contra a corrente, não com força bruta, mas com estratégia e leveza. É preciso entender que a nossa capacidade de processar informações, de filtrar o que é relevante do que é superficial, é um músculo que precisa ser treinado. Assim como um jardim, nosso cérebro precisa de cuidados, de espaço para respirar e de nutrientes para florescer. Refletindo sobre esse percurso, observamos que o brain rot não se manifesta de forma uniforme. Como diferentes tipos de solo respondem de maneiras distintas às sementes que recebem, cada indivíduo reage à imersão digital de uma forma singular. É um desafio individual, uma jornada pessoal. Por isso, a chave não está em encontrar uma solução única, mas em descobrir as estratégias que melhor se adaptam à nossa natureza, à nossa forma de ser. É como encontrar a chave que abre a porta do seu próprio jardim, a porta que leva ao seu equilíbrio mental. A importância de estabelecer limites, de cultivar a introspecção e de cuidar da nossa saúde mental se torna, nesse contexto, ainda mais evidente. É como um arquiteto que, ao projetar uma casa, considera não apenas a estética, mas também a funcionalidade e o bem-estar dos moradores. O nosso foco deve estar em construir um ambiente digital que nos nutra, que nos inspire e que, acima de tudo, não nos sobrecarregue. A jornada, agora, se encaminha para um novo horizonte, para um final que certamente trará insights valiosos e práticos para lidar com o desafio do brain rot. Ao percorrermos esse labirinto de informações, chegamos a uma profunda compreensão. O brain rot não é uma doença, mas um sintoma de um desequilíbrio mais amplo em nossa relação com o mundo digital. É como uma planta que, submetida a um sol excessivo, perde sua força vital, não por uma deficiência intrínseca, mas pela falta de equilíbrio. Não se trata de culpar a tecnologia, mas de entender como ela pode se transformar em uma força opressiva se não for usada com sabedoria. Agora, imagine o seu cérebro como um jardim, você o jardineiro, as informações as sementes. A sua tarefa não é simplesmente acumular sementes, mas cultivar o solo da sua concentração, da sua capacidade de discernimento, da sua paz interior. O brain rot surge quando você tenta cultivar um jardim exuberante sob uma inundação de estímulos, sem espaço para a poda, para a reflexão, para o crescimento orgânico. A chave para a cura, então, não reside em se desconectar completamente, mas em cultivar uma relação mais consciente e equilibrada com a tecnologia. É aprender a discernir, a escolher, a filtrar as informações que nutrem sua mente, assim como um jardineiro seleciona as sementes que irão florescer em seu jardim. É sobre construir um jardim mental que seja rico em flores vibrantes, mas sem se deixar sufocar por ervas daninhas. Não é uma tarefa fácil, mas é uma jornada possível. É um processo contínuo de autodescoberta, de aprendizado e de ajustes.
É como aprender a dançar em uma sala cheia de pessoas sem se deixar esmagar pelas pressões externas. É sobre aprender a se mover com graça, com propósito, sem se deixar levar pela correnteza. E nesse movimento, o verdadeiro bem-estar surge. O que aprendemos é que a saúde mental, em nossa era digital, exige uma postura ativa, uma vigilância consciente sobre nossas interações com o mundo online. Não se trata de uma luta contra a tecnologia, mas de uma harmonia com ela. É aprender a dançar ao som da música, sem se deixar levar pela melodia. É sobre manter o ritmo, sem perder o seu próprio compasso. É sobre aprender a dançar com a tecnologia e não ser dançado por ela. A verdadeira prática começa agora. Comece a observar seus padrões de consumo digital. Identifique quais plataformas e conteúdos o estimulam e quais o sobrecarregam. E mais importante, comece a cultivar um espaço para o silêncio, para a introspecção, para a nutrição da sua mente. Seu cérebro, seu jardim, aguarda por você. Cultive-o, cuide-o e observe como ele florescerá.